Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o crime de estupro. O crime de estupro, ele está previsto aí no artigo 213 do Código Penal e dispõe que constitui estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Pessoal, então primeiramente, este crime aí antes de 2000, após 2009, ele sofreu grande alteração, tá? Anteriormente, o crime de estupro constituía apenas em constranger mulher a praticar, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal. Então aqui nós tínhamos como autor do crime sempre um homem e como vítima sempre uma mulher, tá? Após aí 2009, nós tivemos a junção do atentado violento ao pudor, tá? Então ele foi revogado 214, mas o seu conteúdo foi introduzido aqui no artigo 213. Então nós temos atualmente que o crime de estupro, então é constranger alguém, tá? Tanto homem quanto mulher, a mediante violência ou grave ameaça praticar a conjunção carnal que já era do crime de estupro ou outro ato libidinoso que era do atentado violento ao pudor. Quanto ao objeto jurídico, esse tipo penal ele tem por objetivo a tutela da liberdade sexual. Quanto aos elementos do tipo, a ação nuclear se consubstancia-se no verbo constranger alguém. Tá? Constranger alguém a praticar o quê? O tipo penal traz para nós conjunção carnal e outro ato libidinoso. Então, dessas expressões, nós concluímos que a conjunção carnal, ela é um ato libidinoso, tá? Mas a conjunção carnal, ela ocorre necessariamente entre mulher e homem, porque configura com o ato de penetração do pênis na vagina. Já os demais atos libidinosos aí são todos os atos de cunho sexual, como por exemplo, sexo oral, sexo anal, masturbação, passar a mão nas partes genitais da pessoa, enfim, todos são considerados atos libidinosos. Muito bem. Passando adiante, tá? Um ponto aí que vocês devem sempre lembrar é que para a grande maioria da doutrina, para configurar o crime de estupro, não é necessário o contato físico entre as pessoas, tá? Mas é necessário que o autor do crime ele obrigue a vítima a praticar em si algum ato libidinoso. Então, o autor do crime obriga a vítima a se masturbar com um objeto, por exemplo, introduzindo aí no seu órgão genital, por exemplo. Então, não precisa de um contato físico entre o autor e a vítima, mas é necessário que essa vítima ela pratique em si algum ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça para aí que o autor do fato ele então se satisfaça aí a sua lascívia. Outro ponto importante aqui que nós devemos lembrar é o beijo, tá? O beijo lascivo. Para a grande maioria da doutrina, não seria aí qualquer ato libidinoso que poderia ser configurado um crime de estupro, tá? A lista de atos libidinosos é demasiadamente extrema, então apenas configuraria o crime de estupro atos que poderiam se equivaler à conjunção carnal, como por exemplo um sexo oral e um sexo anal, tá? Então, para a grande maioria da doutrina, não seria qualquer ato libidinoso que configuraria um crime de estupro. Aí que nós entramos na questão do beijo lascivo, o beijo roubado, tá? Para você identificar se é crime de estupro ou não, segundo o STJ, você vai ter que analisar aí o contexto fático, tá? O STJ ele já julgou
considerou crime de estupro o beijo lascivo, mas o beijo lascivo que foi julgado aí como crime de estupro foi um beijo lascivo aí regado de violência. O autor, ele mordeu o lábio da vítima, sangrou, então foi aí um ato libidinoso, né, regado aí de violência, e por este fato foi considerado então crime de estupro, tá? Então, quanto ao beijo lascivo, não é qualquer beijo lascivo que poderá, qualquer beijo roubado que poderá enquadrar num crime de estupro. Os meios executórios, então, é a violência ou a grave ameaça. A violência é aquela violência física empregada, e a grave ameaça, ela deve ser extremamente grave, ao ponto aí de inibir totalmente a vontade da vítima, tá? Tirar a capacidade da vítima de tomar uma decisão contrária, tá? Então, não é qualquer tipo de ameaça. Uma ameaça que não seja assim tão grave, né, ao ponto aí de inibir totalmente a vontade da vítima, pode configurar não o crime de estupro, mas o crime do artigo 215. Sujeito ativo. Como regra geral, tá, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o marido, tá, ele pode ser aí enquadrado no crime de estupro. E sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, tá? Aqui nós podemos citar também a prostituta, que o fato de ser prostituta não retira a dignidade da pessoa e o direito de liberdade sexual dessa pessoa também. Só que em relação à conjunção carnal, tá? Ele se torna um crime bipróprio. Por que um crime bipróprio? Porque necessariamente a conjunção carnal é praticada entre um homem e uma mulher. Então, o autor pode ser um homem ou uma mulher e a vítima pode ser um homem ou uma mulher. Seguindo aqui no nosso esqueminha, elemento subjetivo será apenas o dolo, a consumação e a tentativa. Quanto à conjunção carnal, a consumação, consuma-se o crime quando o autor ele penetra, mesmo que parcialmente, o pênis na vagina da vítima, tá? Então, não é necessária a satisfação do autor do fato. E quanto ao ato libidinoso, ali que são vários, né, atos libidinosos, quando então a pessoa de fato pratica o ato libidinoso, tá? Em ambas as condutas é possível a tentativa, não sendo necessário que o autor aí satisfaça o seu desejo lascivo, tá? Quanto a concurso de crimes, se no mesmo fato a pessoa ela pratica conjunção carnal e ato libidinoso, atualmente a doutrina entende que haverá apenas um crime, tá? Anteriormente, ali antes de 2009, quando a pessoa ela praticava estupro mais uma conjunção, conjunção carnal mais um ato libidinoso, ela iria incorrer no concurso material de crimes, ou seja, estupro em concurso material com atentado violento ao pudor, tá? Não foi aí o objetivo do legislador, tá? Mas ele acabou aí facilitando a vida aí desse pessoal que praticou essas duas condutas, porque a partir aí da mudança em 2019 começou a configurar apenas um crime, tá? Um crime de estupro. O que mais é importante falar aqui, quanto às formas, nós temos aí no caput a forma simples, e no parágrafo 1º e parágrafo 2º nós temos as formas qualificadas, tá? Que trata-se de hipóteses de crimes pré-ter dolosos, tá? Então, parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Quando o legislador fala conduta de natureza grave, ele também está se referindo a gravíssima, tá? Pois se pode o menos, também pode o mais, tá? Se o menos já qualifica, a lesão corporal grave já qualifica, por óbvio que a lesão corporal gravíssima também vai qualificar. E por fim, se da conduta resulta morte, tá?
Aqui nós teremos apenas um crime, tá? Qualificado aí pela morte, pelo resultado morte, e a competência será aí do tribunal, aliás, será do juiz comum, tá? Então vamos supor que o autor pratica aí o estupro na vítima e em decorrência do estupro ela venha a falecer, tá? Aqui nós temos um crime só com qualificado. Então, a competência ele não vai ser um crime contra a vida, continua sendo um crime aí contra a dignidade sexual. Então, ele vai ser julgado aí pelo juiz comum. Já se o autor ele pratica um estupro e em seguida ele resolve deliberadamente matar a vítima, nós teremos o concurso, tá? Um concurso de crimes, concurso material entre o crime de estupro com o crime de homicídio. Neste caso, como nós temos aí a competência especial, né, do tribunal do júri, estes dois crimes serão julgados pelo tribunal do júri. Para finalizar aqui, trata-se, é bom que vocês lembrem-se sempre que o estupro, tanto o caput como as formas qualificadas, trata aí de crime hediondo, e a ação penal é pública incondicionada, ok? Então, pessoal, esses foram os nossos comentários aí quanto ao crime de estupro. Até mais!